galerinha! No vídeo de hoje a gente vai continuar montando essa planilha de tasks da semana. Você tá preparado? Então vamos lá! Mas antes, não se esqueça de dar like nesse vídeo e se inscrever no canal. Bora lá? A gente vai começar a fazer algumas continhas. Por quê? Na nossa tabelinha original, se eu completei todas as tarefas do dia, aparece que eu completei 100%. Então a gente precisa fazer uma continha para poder trazer esse resultado de tasks completadas, tá bom? Então, primeiro aqui embaixo eu vou escrever a palavra total. E você pode fazer isso na sua tabelinha também. E eu já vou fazer o seguinte, eu vou selecionar essas informações aqui, eu já vou deixar pintadinho, né, de preto. Então, a maneira mais fácil da gente fazer isso, eu quero deixar igualzinho essas informações aqui. Então, como eu quero deixar igualzinho essas informações aqui, eu vou selecionar essa linha aqui em cima. Aqui na página principal, onde tem um pincelzinho, eu vou escolher o pincelzinho e vou passar aqui embaixo, ó. Só aqui embaixo, para ficar igualzinho, ó. Porque aí, quando eu escrever qualquer coisa, vai ficar igualzinho as informações de cima, tá bom? Faz aí também na sua tabelinha. Agora eu preciso de uma continha que conte quantas tasks eu fiz. Então, por exemplo, eu tenho 10 tasks, certo? Então, se eu colocar aqui que eu fiz as 10, eu quero que apareça para mim 100%. Se eu fiz 9, 90%. Se eu fiz 8, 80%. E se eu fiz 7, 70%. E assim por diante. Então, a gente precisa fazer uma continha dentro do Excel para ele trazer essa informação para a gente. Então, o que a gente vai fazer? Tem uma continha no Excel chamada subtotal. Essa continha do subtotal, ele tem várias continhas dentro dele. Então, tem continha de mais, continha de menos, continha de multiplicação, continha de contagem 1, 2, 3, 4. Tudo dentro dessa subtotal. Então, a gente vai utilizar ela porque é mais fácil da gente aprender, tá bom? Então, faz o seguinte. Seleciona o quadradinho, o último quadradinho aqui da segunda-feira, o pretinho. Vem aqui nessa barrinha, que a gente chama de barra de fórmulas, e coloca o sinal de igual. Depois que você colocar o sinal de igual, você vai escrever a palavra subtotal, que nem tá aí aparecendo na sua tela. E vai abrir parênteses. Quando eu abrir parênteses, olha só que legal. Ele me traz várias continhas, continha de média, continha de contagem, máximo, continha de mais, continha de menos. Então, o que a gente vai escolher aqui? A gente vai pedir para ele contar. Se eu fiz uma tarefa, vai contar 1. Se eu fiz 2 tarefas, 2. Se eu fiz 3, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, você vai escolher, ó, tá vendo aqui? Qual que é a contagem? Conte valores. É a número 3. Então, você vai escrever número 3. Tá bom? Depois que você escreveu o número 3, você vai procurar aí no seu teclado ponto e vírgula. E aí, depois que você colocar o ponto e vírgula, você vai falar para ele assim, ó. Já falei para ele, subtotal, quando eu abri parênteses, quando eu coloquei o número 3, eu tô falando para ele assim, olha, Excel, eu quero que você conte para mim quantas atividades eu fiz. E aí você vai colocar o ponto e vírgula. Depois que você colocar o ponto e vírgula, você vai falar para ele assim, olha, eu vou te mostrar agora onde eu quero que você conte. E onde que ele vai contar? Na segunda-feira inteira, não é? Então, eu vou vir aqui embaixo da palavra segunda-feira e selecionar todas as tasks que eu iria completar. Depois que eu fiz isso, eu vou apertar o botãozinho Enter do meu teclado. Olha só que legal. Ele já contou para mim aqui que eu completei 10 tasks. Agora, se eu tirar uma, 9, 8, 7 e por aí vai. Então, ele já está contando. Mas qual que é o problema aqui? Na minha lista de tarefas, eu não quero que ele conte quantas tarefas eu fiz. Eu quero que ele me traga uma porcentagem, né? Eu quero que fala 10%, 20%, 100%. Então, o que a gente vai fazer? Você vai selecionar de novo, onde está aqui o número 10 e onde está a subtotal. Tá vendo que tem um parênteses? Depois desse parênteses, você vai colocar uma barrinha, que significa dividido.
e a gente vai colocar o número 10. Por quê? Eu tenho 10 tarefas, então vou dividir por 10. E vou apertar Enter. Aí ele me trouxe o número 1. Depois, para ele me trazer o percentual de 100%, eu vou selecionar esse número 1 que ele me trouxe aqui como resultado da minha continha. E aqui na página inicial, eu vou escolher aqui a opção de número porcentagem. E aí, se eu apagar 1, olha só que legal. Olha como ele mostra para mim, aqui eu completei 10, 60%, 50%. Tá, mas e as outras? Como que a gente faz? A gente vai fazer continha por continha? Não precisa. Seleciona aqui onde você fez a continha subtotal. E tá vendo que aqui tem um quadradinho? Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom para você enxergar. Tá vendo que tem um quadradinho bem pequenininho aqui embaixo? Tanto que quando eu passo o mouse em cima dele fica uma cruzinha. Então, você vai passar o mouse nesse quadradinho até virar uma cruzinha. Vai segurar com o botão do mouse e vai arrastar para o lado. Eu estou arrastando até o domingo. E olha só. Aqui está 0%, mas se eu colocar que eu completei uma task, ele já entende que é 10%. Aqui também, ó. E agora, o que a gente vai fazer? A gente precisa calcular o total, porque conforme a gente vai fazendo as nossas tasks, eu vou upando o meu XP. Então, a gente vai precisar fazer uma outra continha para que isso funcione, tá? Então, qual que é a continha que a gente vai fazer? Vamos lá na nossa tabelinha. Você vai vir aqui logo depois do domingo, aqui no cantinho. Então, vamos fazer a continha de média? Vamos lá. Igual. Só que aqui a gente vai escrever a palavra média. Abre parênteses. Onde que a gente vai fazer a continha de média? Seleciona todas as informações e aperta Enter. E aí ele vai trazer a média das minhas tasks concluídas. E conforme você for concluindo suas tarefas, essa média vai aumentando também. Outra continha que a gente precisa fazer aqui também é contar quantas vezes eu fiz cada tarefa ao longo da semana. Então, se eu fiz na segunda e na terça, se eu arrumei o quarto na segunda e na terça, eu arrumei o quarto 2 vezes naquela semana. Então, a gente vai utilizar de novo a continha do subtotal para fazer a contagem desses valores, tá bem? Eu vou selecionar aqui essa célula, que a gente chama de I2, igual a batalha naval, letrinha I, número 2, o nome da célula é I2. Igual, subtotal, abre parênteses, o que eu quero? Fazer a continha dos valores, então número 3, ponto e vírgula. Agora, onde eu quero fazer essa continha? Aqui, ó, nos dias da semana. Aperta Enter. Então, olha só, eu tenho a continha que conta quantas vezes eu arrumei o quarto na semana e tenho a continha que conta quantas tarefas eu fiz na segunda-feira. Essa daqui, do mesmo jeito que eu fiz aqui embaixo, eu vou arrastar também. Essas continhas aqui dessa coluna não vão aparecer, tá bom? A gente está fazendo isso só para movimentar os nossos gráficos, que é o nosso gráfico de XP e o nosso gráfico de Robux, beleza? E aqui em cima da palavra domingo, eu preciso colocar uma outra continha que vai me ajudar a montar o meu gráfico de XP. Que faz eu upar o meu level quando eu completo todas as tasks da semana. Então, como que eu vou fazer isso? Seleciona aqui do ladinho da palavrinha domingo, igual, número 1, que representa 100%, menos os meus 20% que estão aqui. Vai fazer sentido no final, eu prometo pra você, mas por enquanto, faz que nem você faz na sala de aula, copia. Só que em vez de copiar no caderno, copia aí na sua planilha, tá bom? Apertei Enter e aí ficou 80%. Por quê? Aqui embaixo, eu completei 20% das tasks da semana. Se eu completei 20% das tasks da semana, quantos por cento falta para eu completar
80%. Por isso que eu tenho que colocar aqui essa informação, tá? Na nossa planilha original, essas continhas que eu coloquei agora, elas ficam escondidas. Então, a gente vai esconder aqui também, tá bom? Seleciona a coluna I, onde estão as informações. Vamos pintar de preto com o baldinho. E a letrinha A também a gente vai colocar na cor preta para esconder. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de dar o seu like. No próximo vídeo a gente vai continuar montando essa planilha. E para você não perder, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Te vejo no próximo vídeo!